Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 121. Acontece que era o nosso próprio povo. Duke usou um feitiço de flutuação para chegar onde os dois estavam escondidos e inspecionou os quatro arredores em busca de algo fora do comum, com um ar elevado e acima de tudo. O veterano espadachim Eric também correu de longe e cuidadosamente enfiou a cabeça pelos arbustos. Ele ergueu a cabeça em direção a Duke no céu. Senhor Duke, nada fora do comum aqui. O arquimago do vento Duke fechou os olhos e não disse uma palavra, concentrando-se e ouvindo o vento, como se tentasse obter algumas pistas. Situado dentro do crescimento espesso de galhos e folhas, Rancho e Emily estavam completamente escondidos. Seus arredores também estavam cobertos por uma parede mágica cinza das artes principais escuras. As grandes magias negras estavam veladas em mistério e adeptas de esconder traços de movimento. Como um colega arquimago, seria difícil para Duke detectar a parede de magia negra que ela montara. Depois de uma pequena exclamação, Emily olhou para Rancho, extremamente surpresa. Como você fez isso? Com a expressão séria, Rancho olhou para Duke, que pairava à distância, e fez um gesto cuidadoso, indicando para Emily não falar e alertar Duke e Eric. Estendendo um dedo para tocar a testa de Rancho, Emily sorriu. Porque você está furtivo e assustado. Há galhos grossos e folhas escondendo nosso paradeiro. A parede que acabei de montar tem propriedades isolantes de som. Mesmo que Duke seja um grande arquimago do vento, ele não será capaz de ouvir um pouco da nossa conversa. Com o que você está preocupado? Emily havia falado várias vezes, mas Duke, parado ao longe, ainda ouvia com os olhos fechados. Parecia que ele realmente não havia descoberto nada. Suspirando em alívio, Rancho segurou o dedo que Emily havia estendido e mordido, fazendo-a revirar os olhos para ele com o rosto corado. Fale, como você fez isso? Emily, com o rosto brilhantemente vermelho, olhou para Rancho quando ela perguntou. Neste momento, Emily estava encostada no lado esquerdo de Rancho, e metade do corpo dela estava pressionando contra ele. Seu peito cheio estava descansando no braço esquerdo de Rancho e sua coxa longa e macia firmemente amassada contra sua cintura. Emily, com uma expressão extremamente amorosa, era uma tentação incontrolável para Rancho, que acabara de sentir o gosto inicial dos prazeres entre homem e mulher. Rindo baixinho, Rancho disse: então há um efeito de isolamento acústico. Haha, ainda não fizemos isso em uma árvore. Rancho agarrou Emily assim que ele terminou de falar e moveu-se para posicioná-la para trás em sua cintura. Ele imediatamente começou a devastar com as mãos quando o rosto e o pescoço de Emily ficaram imediatamente vermelhos das ações de Rancho e do dedo que ele havia mordido. Ela disse: Duke está embaixo e Eric também está observando de baixo também. Nós não podemos fazer isso. É muito embaraçoso. Não se preocupe, é o que torna isso excitante. Haha. Quando Rancho rasgou a camisa de Emily, sua boca se aproximou dos lóbulos das suas orelhas e ele a beijou carinhosamente enquanto ele ria maldosamente em voz baixa. Depois dessa sequência de provocações, Emily finalmente não conseguiu mais segurar e emitiu um gemido tentador de seus doces lábios. Ela esqueceu tudo que eles estavam falando antes e não se importava mais que eles estavam em uma grande árvore, com dois inimigos fazendo observações em torno deles. Ela voluntariamente estendeu a mão para a camiseta de Rancho enquanto seu traseiro bem arredondado procurava a posição correta. Ambos deram um grito confortável quando ele entrou. Depois de um tempo, quando o corpo de Emily ficou completamente macio e ela gritou rouca, tudo começou a se acalmar lentamente. Mantendo sua posição, Emily se esticou no peito de Rancho e usou o dedo indicador para traçar pequenos círculos.
Ela perguntou novamente. Como você fez isso? Nesse momento, o arquimago do vento que Duke e Eric haviam deixado havia muito tempo. Um demônio original ficou muito atrás dos dois e transmitiu tudo que reagiu na mente de Ramshu. Como os dois tinham vindo com a intenção de encontrar o cemitério da morte, a velocidade deles em ir embora não foi tão rápida. Eles achariam difícil escapar da vigilância do demônio original dentro de um curto período de tempo, portanto, Ramshu não estava com pressa. Sua mão grande inconscientemente percorreu as costas nuas de Emily. Ramshu perguntou: como eu fiz o quê? Sou um grande arquimago e não descobri quando Duke estava se aproximando de nós. Você é apenas um necromante menor. Como você pode detectar esse distúrbio? Além disso, você é um mago, mas sua destreza em escalar essa árvore era mais ridícula do que um espadachim comum. Eu também vi como você ajustou sua respiração e batimentos cardíacos. O que está acontecendo? Emily soltou um suspiro de prazer que se acalmaram com os movimentos de Ramshu e perguntou a ele do lado. Permanecendo em silêncio por um tempo, Ramshu disse: além do treinamento em magia necromância, eu também estou treinando em uma maravilhosa técnica de artes marciais. Essa técnica maravilhosa é diferente da aura de combate comum. Portanto, posso contar como um espadachim de mago. Todos os pontos específicos que você viu agora são por causa dessa técnica de artes marciais. Seu corpo se endireitou um pouco. Emily olhou perplexa para Ramshu. Uma técnica de artes marciais maravilhosa existe. Então você pode lutar como um espadachim? Assentindo, Ramshu disse afirmativamente, é claro. Sua testa então se enrugou quando ele olhou para Emily com confusão. Como você conhece esses dois? Foi a vez de Emily ficar em silêncio depois de sua pergunta. Ela hesitou e depois disse devagar: eu não lhe contei tudo sobre mim porque estava com medo de lhe causar problemas. Na verdade eu sou alguém do Império Lancelot e estava escoltando as mercadorias contrabandeadas do Grêmio Ngrad e da Aliança Brut Merchant dessa vez porque eu estava investigando alguma coisa. Eu queria chegar ao fundo de quem estava recebendo esse lote de recursos que seriam usados para a guerra. Honestamente falando, eu pertenço a uma organização secreta. Duke e Eric vieram com um segredo indescritível para o Império desta vez, e suas ações ameaçam o sustento do Império. Portanto, nossa organização está fazendo um movimento contra os dois. Embora eu não estivesse no Império, tenho nível de autorização para saber tudo o que acontece. Eu também vi os tiros na cabeça de Duke e Eric dentro dos arquivos da organização. A organização está enviando pessoas para sombrear seus movimentos. A organização disse que eles poderiam aparecer nas fronteiras do Império e assim queriam que eu retornasse ao Império através da fronteira. Eu paguei um pouco de atenção, é por isso que eu sei muito. Embora nossa organização conceda a todos o seu espaço e geralmente não interfira na vida dos membros, ainda não há benefícios se você souber demais. A voz suave e tenra saiu da boca de Emily enquanto ela transmitia calmamente todo o assunto e sua identidade. Depois de tudo isso, Ramshu de repente mostrou um sorriso estranho, assustando Emily. Ela se perguntou se algo estava acontecendo com ele. O que está errado? Você está com medo? Não se preocupe, nossa organização responde a Sua Majestade o Rei existe completamente e somente pela segurança do Império. Nós não interferimos na vida dos membros e eu não acho que eles serão uma ameaça para você. Você tem medo de mim. Você está preparado para me jogar fora. Emily explicou pela primeira vez, mas depois sentiu um pouco de medo quando viu o sorriso estranho de Ramshu. Este homem tinha conseguido tudo dela e era muito fofo quando estava agindo mal. Ele ajudara o coração dela a aproveitar os últimos dias em paz e não o deixaria ir, não importava o que acontecesse. O coração de Emily correu freneticamente. Sob a preocupação e o medo de Emily, seu rosto previamente avermelhado e corado parecia cheio de medo e trepidação. Quando chegou ao fim, sua voz estava sufocando.
Não importa o quão forte ou madura fosse uma mulher, quando ela desse corpo e coração a um homem, mostraria fraqueza e timidez diante do homem que a recebera. Emily não era naturalmente uma exceção. Depois de um tempo, Ramshu disse com uma sombra de um sorriso: sua organização é chamada de Manto Sombrio, certo? Seu coração saltou de medo, o corpo de Emily endureceu quando ela olhou para Ramshu com espanto e choque. Ela perguntou: como você sabe disso? Seu anel espacial se acendeu, o medalhão de ferro que representava sua identidade como membro do Manto Negro de repente apareceu na mão de Ramshu. Ramshu disse a Emily: porque eu também sou membro do Manto Sombrio. Emily: haha, quem teria pensado que seríamos colegas? Depressa, deixe-me ver seu medalhão e me diga o que você é. Ramshu deu um risinho estranho enquanto agarrava a pequena mão de Emily e acariciava seu anel espacial com o dedo. Seu pirralho malvado. Emily ficou imóvel por um momento e de repente começou a rir deliciosamente, se apoiando no peito de Ramshu com lágrimas de alegria. Ela estendeu a mão e correu no peito de Ramshu. Quando Ramshu estava respirando confortavelmente, seus dentes de repente morderam ferozmente guinchos Tartare de Ramshu. Veja se você ousa me intimidar novamente, Emily riu com orgulho quando viu Ramshu gritar de surpresa. Ela colocou um olhar feroz em Ramshu antes de afundar. Sentindo que a distância entre eles e o demônio original seguia o Duque, Ramshu de repente baixou a camisa e também olhou para Emily antes de dizer: vamos seguir o Duque e ver o que ele está fazendo. Quando Ramshu terminou de falar, Emily recitou um encantamento em voz baixa e o ar cinza que o cercava de repente desapareceu sem deixar vestígios. Quando Ramshu colocou a cabeça para fora das folhas e agarrou Emily, ele pulou da árvore entre os gritos dela. Ele pousou solidamente dentro dos arbustos nas costas e não causou nenhum dano ao corpo de Emily. Aproveitando o demônio original seguindo o Duque, Ramshu e Emily trocaram algumas informações. Ramshu também contou a Emily sobre suas recentes experiências na Floresta Negra. No entanto, ele escolheu quais poderiam dizer e ainda escondia o que tinha que esconder. Um lacaio da Terceira Estrela Negra, você precisa me ouvir no futuro ou eu posso puni-lo diretamente. Quando ela sabia que Ramshu era apenas uma Terceira Estrela Negra, Emily continuou provocando Ramshu o caminho. Kandi, um dos 3 pesos pesados do Manto Negro, estava no nível mais alto do 5º Sol Escuro. Emily já era um 3º Sol Escuro e assim seu status dentro do Manto Negro seria certamente muito alto. Não é de admirar que ela tivesse autoridade para saber tanto. Quem pensaria que você seria um 3º Sol Escuro? Haha, e daí se você é? Você ainda é conquistado por minha destreza. Você vive se eu quero que você viva, você morre se eu quero que você morra. Ramshu bateu a palma da mão na bunda de Emily e riu deliciado. Você bruto, desprezível pirralho. Eu vou fazer você completamente manso e torná-la responsável para mim mais cedo ou mais tarde. A mão de Emily que estava enrolada em torno do braço de Ramshu de repente o feriu ferozmente, e não estava nem um pouco irritada com a grosseria de Ramshu. Seu corpo de repente congelou quando Ramshu descobriu, através do demônio original, que Duke e Eric realmente haviam descoberto vestígios do Cemitério da Morte. Duke continuou circulando a área ao redor do Cemitério da Morte com uma carranca no rosto, como se tivesse descoberto alguma coisa. Emily parou quando Ramshu parou e olhou de soslaio para ele, abrindo a boca para perguntar: e agora? Você está chateado comigo porque eu disse que iria domar você? Você sabe que eu estou brincando. Balançando a cabeça, Ramshu disse baixinho: devemos matar Duke e o outro? Não vamos por agora. Se eu estou supondo corretamente, a velha raposa Cândido deve estar planejando entender completamente as intenções de Duke. É por isso que ele ainda está vivo. Caso contrário, não há como os dois conseguirem deixar o Império Lancelot vivo. Você acabou de entrar no Manto Sombrio, então você não sabe o quão forte é a organização.
É impossível que um arquimago do vento e um espadachim veterano escapem da mão da raposa Cândido. Emily meditou profundamente e então abriu a boca para explicar a Ranchu. Eu realmente entendo, porque eu respondo diretamente a Candide, disse Ranchu em voz baixa. Cobrindo sua surpresa e olhando para Ranchu, Emily disse levemente: você está brincando. Você é apenas uma terceira estrela negra. Você não tem o direito de ser gerenciado por ele. Encolhendo os ombros, Ranchu disse: se você não acredita em mim, você pode olhar para as informações internas do manto sombrio. Fui diretamente induzido por Candide, e ele disse que eu estaria sob sua implantação no futuro. É assim que as coisas são. Emily acreditou em Ranchu depois de suas palavras. Ela acariciou sua bochecha enquanto dizia: você é algo muito bom. Como a velha raposa se interessou por você. Não vamos falar sobre isso, devemos nos apressar e segui-los. Acho que Duke e eles estão planejando fazer alguma coisa. Ranchu disse de repente e puxou Emily na direção de Duke e Eric. Aproveitando a visão do demônio original, Ranchu descobriu que Duke e Eric estavam circulando do lado de fora do cemitério da morte. Parecia que Duke realmente descobrira alguma coisa. Ele mudou encantamentos mágicos e lançou vários feitiços de vento sombrio. Eles uivaram pelas bordas do cemitério da morte, tentando descobrir alguma coisa. Assim como neste momento, o demônio original escondido descobriu alguém agachado dentro do matagal. Este homem usava um corpo de roupa marrom escura, com a cor da roupa se fundindo nas árvores. Ele ficou ali imóvel, e seria difícil descobri-lo se não olhasse com cuidado. Dele roupas e ações indicavam claramente que ele estava atrás de Duke e Eric. Pela informação que acabara de receber de Emily, os pensamentos de Ranchu dispararam e ele imediatamente entendeu que aquele homem era provavelmente alguém que o Manto Negro enviara para vigiar Duke e Eric. Os feitiços vento sombrio explodiram aleatoriamente e rasgaram tudo ao redor deles. Quando um dos feitiços vento sombrio explodiu, ele caiu diretamente contra ele. Embora o homem jazesse agachado no chão e não se mexesse, um suco ensanguentado foi arrancado de seu corpo e ele involuntariamente gritou de dor. Quem é? A sensibilidade das orelhas de Duke era inacreditável quando ele ouviu um grito de dor de tal distância. Ele estava em pé dentro dos arbustos, mas de repente, mais uma vez, usou o feitiço de levitação para flutuar no ar e ir direto para onde a pessoa estava. Vendo que ele tinha sido feito, a pessoa imediatamente se levantou e planejou sair da área apressadamente. No entanto, como um arquimago do vento, a velocidade de Duke era obviamente mais rápida do que essa pessoa. Ele chegou atrás da pessoa com voz assim que ativou o feitiço de levitação. Você manto sombrio pessoas novamente, você realmente se demoram e se recusam a sair. Você me descobriu mesmo na Floresta Negra. Eu tenho que dizer que vocês do Manto Sombrio são verdadeiramente infinitamente engenhosos. Duke disse isso com leve sorriso e cantou um encantamento. Grandes ventos apareceram de repente em frente a um membro do Manto Negro, que estava tentando sair, obstruindo seu caminho para a frente. O vento uivante formou lâminas de vento e entrecruzou-se quando dispararam em direção ao membro do Manto Negro. Quando seu corpo encontrou a obstrução, um punhal apareceu em sua mão enquanto ele se esquivava agilmente dentro do arbusto, evitando a maioria dos ataques das pás do vento. Ele então acenou com a adaga para se defender das outras pás do vento. Explosões soaram e, embora sua adaga se defendesse contra algumas das pás do vento, duas profundas marcas de sangue apareceram em suas pernas. Ah, não, o observador de nossa organização que está de olho em seus movimentos parece ter sido pego. Nós devemos nos apressar. Você cuida de Duke e eu cuido do veterano espadachim Eric. Ranchu estava com muito medo de que o cemitério da morte fosse revelado e, portanto, planejava usar o poder de Emily para matar Duke e Eric de uma vez por todas.
Ele imediatamente gritou quando viu esta situação se desenvolvendo. A expressão facial de Emily mudou imediatamente quando ela ouviu as palavras de Hamshu. Um manto cinza apareceu de repente quando cobriu todo o corpo dela. Ela também lançou o feitiço de levitação e voou após murmurar: tenha cuidado com Hamshu. Além de servir dentro do manto sombrio, muitos dentro da organização tinham outras identidades. Portanto, a menos que não houvesse outra opção disponível, eles não mostrariam facilmente seus rostos verdadeiros aos outros. Este foi o modus operandi básico de todos os membros do manto sombrio. Quando Emily foi embora, Hamshu também tirou uma túnica cinza para cobrir seu corpo inteiro enquanto dois dos demônios originais voavam em direção a Duke, com o outro seguindo Eric. Hamshu estava bastante familiarizado com essa área enquanto se precipitava de outro caminho e planejava interceptar e se livrar de Eric no meio do caminho. Os ferimentos de Hamshu já estavam praticamente curados, e seu valor mágico aumentou muito depois da experiência da última vez de entrar em transe demoníaco. Como seu yang mágico circulava agora, dava a Hamshu a sensação de estar livre de inibições. Quando Eric ouviu a voz de Duke, ele agarrou sua espada longa e rapidamente, mas cautelosamente, se aproximou do mesmo lugar. Quando ele alcançou uma colina irregular, Hamshu, que estava à espera, cantou de repente um encantamento mágico. Uma lança de osso atirou de repente para Eric, e uma besta também vibrou quando a lança de osso se materializou. Quando a flecha disparou, o corpo de Hamshu também disparou como um raio. Quando Eric viu esses dois ataques vindo em sua direção, Eric perdeu completamente a compostura ao entrar em pânico e usar o mais prático, mas extremamente feio rolo para sair do caminho em direção à frente, sem pensar no que parecia. O método feio foi bastante útil quando ele evitou as duas ondas de ataques de Hamshu. Eric então apareceu bem na frente de Hamshu e avançou como uma espada imbuída de uma aura de combate verde escura. Hamshu rapidamente pegou a borda do matador de demônios, mas sua mão tremia um pouco com o impacto. Eric também resmungou, mas na verdade não aproveitou a oportunidade para acompanhar. Ele se levantou e perseguiu na direção de Duke. Bufando de leve, Hamshu agarrou seu borda do matador de demônios e rapidamente seguiu. Outro demônio original, que estava observando Duke, descobriu que Emily já havia trocado golpes com Duke, e parecia que ela tinha vantagem. Isso foi uma pena que ela parecia estar um pouco atrasada, já que o membro do manto negro já tinha várias lacerações cruzando seu corpo. Ele parecia estar morto. Mestre Duke, eu vou. Eric gritou alto e investiu com a espada erguida. Duke, no meio de sua briga com Emily, teve sua expressão facial piscando rapidamente, mas quando ele viu Hamshu perseguindo atrás de Eric, o bastão em sua mão tremeu quando soltou um furacão, levantando o corpo de Hamshu e arremessando na distância. Neste momento, o olho das trevas que havia sido armazenado dentro do anel espacial de Hamshu realmente voou para fora do ringue automaticamente, brilhando com uma luz verde cintilante, abrindo a fronteira que protegia o cemitério da morte. O corpo de Hamshu também caiu dentro do cemitério com um baque surdo. Oh, meu Deus, realmente é um cemitério da morte. Duke estava prestes a voltar e lidar com Emily quando viu a luz verde explodir no ar, revelando a visão bizarra do cemitério da morte. Ele imediatamente gritou de alegria e repentinamente correu, sem prestar atenção em mais nada. Eric e Emily ficaram incrivelmente surpresos. Eles primeiro olharam, aturdidos, e depois correram para frente com toda a força antes que o limite para o cemitério se fechasse novamente. E assim termina o capítulo 121. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.